Olá, pessoal. Essa daqui é uma reposição de aula que estamos fazendo via Teams, tá? Fazendo a gravação para vocês. Hoje a proposta dessa aula vai ser a gravação, né, de exercícios que vou resolver aqui com vocês, online, tá? Através da plataforma, tá? Através de uma apresentação que eu já deixei preparada. E vou disponibilizar para vocês para que seja para que vocês assistam essa videoaula é, offline, né, sem estar aqui presente presencialmente, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Maravilha. Então, temos aqui uma série de exercícios, onde esses exercícios a gente vai resolver juntos, tá? As atividades aqui. Então, vou projetar aqui para a gente. Nós estamos aqui. Primeira questão aqui, pessoal, é a resolução da conversão de unidades de kgf força para milímetros quadrados, tá? Aliás, desculpe, quilograma força por milímetros quadrados para pascal, tá? Vocês já devem ter feito isso em outras disciplinas, tá? Mas eu vou fazer aqui resolvido porque nós teremos que utilizar essa conversão em exercícios a seguir, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidamente uma demonstração para vocês de como é feita essa resolução. E qualquer dúvidas, deixem aí nos comentários dessa videoaula para que eu possa, no momento oportuno, tá? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, que a gente tem que saber. Quilograma-força é uma força, né, que está dividido por uma área, que no caso, milímetros quadrados. E a gente quer entender quanto que equivale isso aqui em Pascal. Unidades importantes para a gente. A gente tem aqui a unidade de Newton, tá? É, Então, a gente já sabe que a equivalência de Newton para quilograma-força é uma quilograma-força vezes metro por segundo quadrado, tá? Então, isso daqui tem uma aceleração envolvida junto com a massa, né? Para você obter um Newton. Outro ponto, Pascal. Ele é Newton por metro quadrado, que equivale a 10 a menos 6 Newton sobre milímetro quadrado, tá? Então, isso aqui é importante para a gente. E a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, indo aqui, o que a gente quer descobrir aqui? Nós queremos, então, entender como que eu transformo essa força sobre área numa unidade de Pascal, tá? Então, primeiro, o princípio aqui, força é igual a massa vezes aceleração. No caso, para mim transformar uma força em quilograma-força para newtons, é uma multiplicação de uma massa vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, tá? Essa aceleração é a aceleração da gravidade da Terra, né? Das pessoas sobre a superfície da Terra. Ah, professor, se fosse na Lua, então esse valor seria pertinente à gravidade da Lua, tá? Que é bem menor. Se eu não me engano, é 2,5, 2,3, alguma coisa assim, tá? Então a gente faz uma massa vezes uma aceleração, obtém a unidade em newton. Vamos prosseguir aqui. Então, aqui, tenho aqui os parâmetros para equivalência aqui também para a gente, tá? 1 metro equivale a 1.000 milímetros, 1 metro quadrado é 1.000 milímetros ao quadrado, vezes milímetro quadrado. 1 metro quadrado é igual a 1.000 milímetros quadrados, que é igual a 10 a sexta metros quadrados, tá? Então, aqui a gente fez uma conversão saindo de 1 metro quadrado para escala de 1.000 milímetros, aqui passamos para escala de metros. Vou seguir aqui. Agora a gente vai equivaler o quilograma-força por milímetro quadrado a Pascal, tá? Que é dado em Newton por metro quadrado. Como que a gente faz isso?
Então, é uma conversão de 1 quilograma por milímetro quadrado multiplicado. Aqui começam a parte das equivalências, tá? Essa aqui está em azul aqui. Quantos milímetros quadrados cabe dentro de 1 metro quadrado? A gente não acabou de ver que que 1 metro quadrado equivale a 1.000 milímetros quadrados, ou 10 a sexta milímetros quadrados. Então a gente coloca aqui 1 metro quadrado embaixo, milímetros quadrados em cima, 1 milhão de milímetros quadrados em cima, tá? Para que isso? A gente vai cortar milímetros quadrados com milímetros quadrados, tem a equivalência em metros quadrados. Maravilha, só que só isso basta para a gente fazer a conversão? Não, né? A gente quer descobrir, jogar essa unidade que está em cima de kF para newtons. Como que a gente faz isso? A gente precisa multiplicar por uma unidade de aceleração. Qual é a aceleração que vamos obter? A aceleração da gravidade. Então, põe ali multiplicando na equação 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ok? A junção de metros por segundo ao quadrado vezes quilograma-força vai ser o equivalente à nossa unidade de newtons. Tá? Então, vamos pôr a canetinha aqui para marcar, ó, que isso, junto com esta unidade aqui, ou seja, quilograma-força vezes metro por segundo ao quadrado, a gente tem o equivalente a newtons, tá? Que é N aqui. Tentei desenhar um N aqui, tá bem feinho, mas deu para compreender que é newton isso aqui. Maravilha. Prosseguindo a conta. Então, aqui ele fez, simplesmente fez a multiplicação de tudo, tá? Foi feita a multiplicação de tudo. A gente encontra, então, que a multiplicação de todos esses valores vai me dar aqui um valor em megapascal, tá? O que importa para a gente aqui nesse exercício é que esse valor de megapascal, a gente sabe que existe uma equivalência de 9,81 vezes megapascal para quando a gente tem uma unidade em quilograma-força milímetro quadrado, tá? A gente faz a multiplicação para conversão. Então, vamos prosseguir. O exercício, então, que a gente vai atuar aqui, primeiramente, é um exercício de área de contato de um rolo sobre o material que está sendo laminado. A gente quer descobrir qual é a variação, qual que é essa área de contato promovida por um determinado rolo, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte. O exercício pede calcular a área de contato de um cilindro de laminação de raio 600 milímetros, com uma chapa de aço que está sendo laminada de 10 milímetros para 6 milímetros, sendo sua largura 1.200 milímetros, tá? Então, a gente tem aqui como dados. Sabe que o cilindro de laminação tem 600 milímetros, sabe que é uma chapa de aço, tá? Sabemos também que ele está passando de uma altura inicial de 10 milímetros para 6 milímetros, ou seja, tem uma diferença de 4 milímetros entre o que está entrando e saindo dos rolos laminadores. Tá? E sabemos a largura que é dada por 1.200 milímetros. Maravilha. Essa questão aqui, ela está relacionada não só a não é uma questão envolvida com materiais, a gente vai ter uma questão geométrica envolvida nessa questão. Então, o que que a gente vai necessitar aqui para esses cálculos? Vamos precisar dessa primeira equação, tá? Onde ângulo de contato é igual a cosseno de alfa igual a 1 menos altura inicial menos a altura final sobre dividido, né, por 2 vezes o raio, tá? Então, esse aqui vai ser quem vai dar para a gente aqui o início das nossas contas. Conseguindo descobrir esse cosseno de alfa, a gente vai fazer o cálculo, vai descobrir quem é alfa, ok? E aí podemos usar essa segunda equação.
360 graus vezes a largura é igual a alfa vezes 2 vezes π vezes o raio, tá? Então, isso daqui está relacionado ao raio do cilindro. Maravilha. E por fim, para descobrir a área de contato, a gente vai ter que área de contato, desculpa, esse L menor não é o L relacionado a largura, é relacionado a esse arco que a gente tem lateral, onde o rolo está fazendo contato com o material que está fazendo o processo ali de iluminação, tá? Então, esse daqui é o L que a gente descobriu. Essa pequena aresta vai ser dada por essa equação, tá? E temos também que área de contato, então, é esse L que acabamos de descobrir no arco de contato, vezes a largura que a gente foi dado pelo exercício. É tranquilo, pessoal? Então vamos prosseguir aqui na resolução. Estão todos os dados dados aqui ao lado, né? O raio do rolo, espessura inicial, espessura final, largura do rolo e o raio desse, desse rolo. Então, como que a gente vai resolver isso daqui? Vamos colocar aqui que cosseno de alfa é igual a 1 menos 10 milímetros menos 6 milímetros. Lembrando que aqui é a espessura inicial e o segundo termo aqui, espessura final, tá? Esse segundo termo aqui, espessura final. Sobre 2 vezes o raio do cilindro. Temos então que a evolução disso daqui, tá? A gente pegou o cosseno que estava ali multiplicando, jogamos para o outro lado, né? Porque a gente precisa saber o alfa, tá? Então, temos que esse alfa é igual a cosseno, a arco cosseno de, pegamos todo esse termo aqui de 1 menos 10 menos 6 sobre 2 vezes o raio do cilindro e colocamos dentro dos parênteses, tá? Evoluindo essa equação, temos que alfa é igual a cosseno de arco cosseno de 1 menos 0,003. Aqui tem um tracinho em cima do 3 que quer dizer que é uma dízima periódica. Esse 3 vai se propagar aí indefinidamente, tá? Fazendo então o cálculo disso aqui na calculadora, temos que o arco cosseno que alfa é igual a arco cosseno de 0,996 de uma periódica. Então, temos que alfa é igual a 4,68 graus. Como que a gente faz isso, tá? Lá na calculadora de vocês, vai ter uma funçãozinha para que você tem que estar atento se está ativado ou não. Vou pegar aqui a calculadora do Windows e vou demonstrar para vocês. Tá ok. Aqui está a calculadora científica do Windows. E a gente nota aqui, uma calculadora normal, temos que verificar algumas questões. Primeiro, a gente tem que verificar o como essa calculadora está configurada quanto aos a dimensões que ela está atuando, né? Se está em grau, se está em polar, qual dimensão, se está em radiano, tá? Então aqui é mudado nessa função aqui no Windows, tá? Aqui o degree, tá? Que é o grau convencional, esse que a gente usa a bolinha aqui nos exercícios, tá? Radianos, tá? Que dá graus em radianos. E grado, tá? Que é uma outra unidade também de medida, que é um tipo de grau também que se utiliza. Qual que é a configuração que deve estar na sua calculadora para esse cálculo? Deve estar em degree, tá? Que é grau em inglês, tá? Então vamos fazer a conta aqui, ó. 0,996, vou pôr um monte de 6 aqui. Maravilha. Eu vou aplicar o arco cosseno. Como que eu aplico arco cosseno nesse cara, tá? Aqui na calculadora
calculadora do Windows é mais. Ela aparece aqui, ó, seno, cosseno, tangente, hipotenusa, secante, cossecante, cotangente. Apareceu o arco, cosseno? Não apareceu. Então, o que que eu sou obrigado a fazer? Eu tenho que pegar a segunda função associada à tecla ali, tá? Então, aqui, ó, onde aparece aqui, ó, segunda. Vou clicar em segunda. Olha lá, apareceu cosseno a menos um aqui. Quem é cosseno a menos um? É o arco cosseno, tá? Na calculadora dos senhores, essa função deve estar de forma parecida lá, tá? Aparecer como cosseno na tecla e em uma corzinha, um rosinha mais claro, aparece a cosseno ou aparece cosseno a menos um, que é o arco cosseno, tá? Então aí vocês têm que estar atento a essas duas configurações, tá? Primeiro essa questão do degree, tá configurado na calculadora de vocês, e o arco cosseno que você deve usar para essa função, tá? Então vai clicar aqui em arco cosseno. Aí você consegue o valor que a gente obteve aqui nas nossas contas. Está lá na calculadora aqui. 4,67948881 e aí segue indefinidamente vários números, tá? Como está muito próximo de 4,68, foi o valor que eu considerei no exercício, tá? Eu arredondei para cima esse valor. Tranquilo, pessoal? Quanto à calculadora, eu sugiro vocês, em aula, tirar essa dúvida com a gente, né? Para que não possam ocorrer problemas durante a execução dos exercícios, tá? Mas vou até repetir aqui rapidinho mais uma vez, tá? Deixa eu limpar a calculadora, limpar tudo aqui. Maravilha. Como que eu faço o cálculo? Então, aqui eu vou fazer o cálculo completo na calculadora, tá? Inicio como? Com os valores que estão dentro dos parênteses ali. Então, é 1 menos, abro parênteses, agora ponho aqui os valores que vão ser equacionados aqui. 4 dividido por 1.200. Fecho parênteses, ele deu um resultado dentro do parênteses de 0,003 com três indefinidos, como a gente fez lá no cálculo anterior, tá? Vamos dar igual novamente para ele calcular a subtração de 1 menos esse valor. Então, apertando aqui, encontramos o valor de 0,99666 indefinidamente, tá? Com esse valor em mãos, agora começa a sacadinha do fazer o cálculo de arco cosseno. Calculadora em degree, tá? Eu vou lá nas funções de trigonometria e procuro. Onde que está o meu arco cosseno? Não está aqui, então eu tenho que procurar a segunda função, tá? Tem algum botão de segunda função na calculadora de vocês. Clica lá e aqui apareceu para mim, ó, cosseno de menos um, que é igual a cosseno, que é igual a arco cosseno, tá? Clicando ali, você consegue calcular que o valor é 4,68 aproximadamente. Tranquilo, pessoal? Então, vamos prosseguir a partir daqui. Então, dada essa equação, a gente vai para a segunda equação que a gente vai usar, tá? 360L é igual a alfa vezes 2 vezes π vezes R, tá? Essa equação, se eu pego esse 360, jogo, dividindo e isolo o L aqui desse lado, tá? Você tem a oportunidade de fazer um corta-corta. Esse 2 aqui corta com 360. Então, fica L igual a alfa vezes π vezes R sobre 180. Então, com essa equação aqui, a gente vai iniciar nossos cálculos. Então, ficou que L1 é igual a alfa, que foi calculado anteriormente aqui, né? A gente vai jogar na nossa equação. 4,68 graus vezes π vezes 600 milímetros, tá? Usa o raio do cilindro, dividido por 180 graus. Maravilha. Fazendo a multiplicação de cima de todos os valores em cima, encontramos 8.821,59 graus milímetros sobre 180 graus.
Grau em cima, grau embaixo, corta, corta. Daí faz a divisão de um pelo outro, sobrou milímetro. Então, nós encontramos que o valor é aproximadamente, tá? Isso aqui não é o exato, é aproximadamente 49 milímetros. O que que é 49 milímetros? Lembra lá do- bem mal desenhado aqui, tá, pessoal? Desculpa, mas eu não tenho muita habilidade com o mouse para fazer desenhos mais bonitos, tá? Mas o L seria exatamente a área dada por essa regiãozinha aqui, pessoal, que dá contato com a chapa que está sendo laminada, tá? Então, é essa extensão lateral de contato. Maravilha. Encontramos, então, a área de contato do nosso cilindro? Ainda não, tá? Falta calcular, utilizar a última equação, que é dado a área de contato é igual a esse L que acabamos de calcular, vezes a largura do cilindro. Então, temos que 49 milímetros vezes 1.200 milímetros, a área de contato vai ser igual a 58.810,61 milímetros quadrados. Então, dessa forma, a gente verifica o qual é a área correta para a determinada região que a gente está dimensionando. Maravilha, pessoal. Qual que é o próximo passo, tá? Ao final dessa aula, tem um exercício proposto para os senhores relacionados a esse exercício, tá? Então, os senhores poderão consultar esse exercício aqui para executar o de vocês. Qual que é esse próximo exercício? Eu vou, ao invés de considerar esses 600 milímetros, tá? Aqui faltou um M aqui nos dados de entrada, eu vou considerar um raio de 200 milímetros, tá? Então, vai trocar isso daqui e vai recalcular. Para quê? Vamos verificar qual que é a área de contato de um cilindro muito menor do que esse. E aí, tem uma outra pergunta lá também na questão que vocês deverão responder, mas isso a gente vai ver mais no final da aula, eu vou demonstrar isso daí, tá? Se houverem dúvidas quanto a esse cálculo, por favor, podem mandar mensagem aqui no Teams que eu pego e avalio e tento responder para vocês. Vamos prosseguir a aula, então. Agora, uma questão de extrusão a quente, tá? Lembra que vocês conversaram comigo lá sobre extrusão em sala de aula, perguntaram se era diferente, como que trabalha essa questão diferente, eu disse que está relacionado com a questão do mobilidade atômica do material, né, que está aquecido. Então, aqui caiu uma equação onde a gente vai fazer essa checagem aqui, tá? Maravilha. Vamos então ler esse exercício aqui. Eu vou explicar algumas coisas. Um tarugo circular feito de latão 70-30 é extrudado na temperatura de 675 graus. O diâmetro do tarugo é 125 milímetros e o diâmetro final do material a ser extrudado é 50 milímetros. Calcule a força de extrusão requerida na operação, tá? Ele já deu aqui para o latão, o K é igual a 250 megapascal. Assim, daí a gente vai utilizar essa equaçãozinha que está aqui na projeção, tá? Força igual a área inicial vezes K vezes limite natural do área inicial sobre a área final, tá? Então, é essa equaçãozinha que a gente envolve esse conceito aqui que a gente tem aqui de área inicial e área final está relacionado à deformação do material, tá? Lembra que esse K aqui apareceu do nada um valor cheio aqui, né? Lembra que numa determinada aula a gente tinha um gráfico, tá? Na outra aula de exercício, olha, bem mal desenhado, desculpe por isso, pessoal, mas é o que dá para fazer por olho aqui, tá? Mas a gente tinha um gráfico, tá? Onde a gente colocava o material aqui, indicava o material. Nesse caso aqui é o latão, tá? A gente pôr aqui o latão, latão. Então, e a gente nesse gráfico consegue, tá? O K no eixo Y e no eixo X tá temperatura, tá? Então, nesse caso aqui, o que que a gente obteve aqui? Na temperatura
de 675 graus, a gente jogou isso daqui contra o gráfico, e o gráfico, a gente rebate isso aqui para y e encontra o valor de K. No nosso caso aqui, 250 megapascal. Tá claro, pessoal? Então, pode ser feito dessa forma também. Ah, professor, existe alguma outra forma também de conseguir esse K? Sim. Às vezes o K ele aparece por meio de equação, tá? Então ele vai dar uma equação onde K vai estar relativo a alguns fatores, por exemplo, T, vai ter relacionado o T com o que é o T? A temperatura, né? Que é o valor em X, tá? Então vai ter uma equação que vai estar relacionada a T. E você joga nessa equação o valor de T e calcula o valor de K. Ah, professor, da onde sumiu, da onde apareceu esse valor aqui, de cálculo? Estão vendo essa curva que eu desenhei, bem mal desenhada aqui nesse gráfico 2D, tá? É, é o equacionamento dessa curva, tá? Então, dá para fazer isso daí? Dá para fazer. A gente pode fazer a simulação disso, por exemplo, no Excel, tá? Não vai ser a oportunidade agora, tá? Mas eu posso colocar no Excel vários valores relativos a essa curva, tá? E mandar ser plotado, num gráfico, do Excel que apareça essa curva, e eu mando o Excel gerar, a partir desse gráfico que foi desenhado, uma função matemática para obter esse valor. Ou você usa o cálculo diferencial, vai fazer ali cálculo com limite e derivadas para conseguir fazer o equacionamento dessa curva, tá? Maravilha, mas voltando à nossa aula. Então, vamos resolver essa questão aqui. Então, os dados estão aqui, onde nós temos latão 7030, o valor de diâmetro inicial 125, final 50, o K 250 megapascal. Vamos utilizar o cálculo de área, tá? Dado por d quadrado vezes π sobre 4, tá? Isso aqui é um cálculo de área simples. E vamos ter também essa equação de força, tá? Que eu acabei de apresentar para vocês. Então, vamos iniciar aqui. Qual que é a área inicial desse material que ele entrou para ser estudado? Então, é o diâmetro quadrado vezes π sobre 4. Então, diâmetro quadrado, 125, tá? Então, eleva tudo isso ao quadrado, vezes π sobre 4. Isso daqui, feita essa equação, tá? A gente multiplicando isso aqui, vai encontrar 12.271,85 milímetros quadrados. Para o diâmetro final, para a área final, na verdade, nós temos que o diâmetro final vezes π sobre 4 é igual a 50 milímetros ao quadrado vezes π sobre 4 é igual a 1963,5 milímetros quadrados. Notem aqui que ó, os valores estão proporcionais, mostrando assim que de um valor bem grande a gente consegue valor bem menor em área, tá? Tem um escalonamento que está correto. Maravilha. Vamos inserir então os dados das áreas que acabamos de calcular na equação dada aí para força, tá? Então vamos lá. Ele pede área inicial vezes K vezes limite natural de área inicial sobre área final, tá? Então, vamos devagar aqui, tá? É, como que eu monto a equação? Então, pego a área inicial, 12.271,85 milímetros quadrados, vezes, agora entra o K, 250 newtons por milímetro quadrado. Opa! Da onde apareceu esse newtons por milímetro quadrado? Lembra das conversões que fizemos lá no começo da aula? Então, aqui foi aplicado. A gente encontrou que a equivalência, né, de megapascal, a equivalência equivale o mesmo valor aqui em unidade a newton por milímetro quadrado.
tá? Então, a gente vai utilizar essa equivalência agora. Eu troquei a unidade, peguei o megapascal, substituí por Newton por milímetro quadrado. Ah, professor, mas e se a unidade está em Pascal, eu quero pôr em Newton por milímetro quadrado? Aqui você tem que considerar que tem esse mega que está apresentado aqui na nossa equação, quem está escondidinho atrás dele? É um 10 à sexta, tá? Então você tem que considerar esse 10 à sexta nas suas contas. Se a unidade aparecer só em Pascal e você quer converter aqui, considere pegar o valor que está na frente de Pascal e submeter esse 10 à sexta. Vamos prosseguir então aqui. E a última parte, limite natural de 12.271,85 dividido por 1963,5 milímetros quadrados. Aqui, pessoal, montada essa equação no papel, o que que os senhores vão fazer primeiro, tá? Dá para pôr na calculadora tudo de uma vez? Sim, é possível. Só que os senhores irão utilizar aqui um parênteses nessa outra equação, tá? Porque senão vai misturar os itens que você está calculando, os termos vão estar se misturando e a calculadora te entrega um resultado errado, tá? Vamos lá, então. O que que eu fiz aqui para separar essa questão? Eu calculei esses dois termos, essas duas multiplicações aqui primeiro, e joguei num termo e calculei o limite natural separado, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. 12.271,85 milímetros quadrados vezes 250 newton por milímetros quadrados. Isso aqui corta e corta esses milímetros quadrados. Então, fica só newton de unidade. Ficou, então, 3.067.962,5 newtons, tá? E essa segunda parte, de onde apareceu? É do cálculo de limite natural de, abre parênteses, 12.271,85 milímetros quadrados sobre 1.963,5 milímetros quadrados. Cortei milímetro quadrado com milímetro quadrado, tem a divisão dos números para fazer. A divisão do número, vamos pegar aqui uma calculadora. Aqui é a nossa calculadora. Então vamos colocar esses dois termos aí para serem calculados. Ó, 12.271,85 dividido por 1.963,5. Deu esse resultado, 6,24998, né? Dá para arredondar isso aí para 6,25. Maravilha, mas está pronto o cálculo do limite natural? Não, eu não apliquei ainda o limite natural. Então, vamos aplicá-lo. Cadê ele aqui? Na calculadora ele aparece aqui embaixo, ó. LN, tá? É o L minúsculo com N. Então, vou aplicar o limite natural nesse valor. Aplicado, tá aqui. 1,832579 e aí seguem os números. Eu considerei 6 casas depois da vírgula, tá? 1,832579. Tá aqui o cálculo desse valor. Dúvidas, tá? E se tiverem dúvidas, manda para mim lá no chat dessa aula aqui. Maravilha. E temos aqui então a multiplicação final, que é o valor que encontramos em Newton, vezes o valor do limite natural calculado. O valor final, então, de esforço sobre o material é de 5.622.284,9 newtons. Está aqui o valor do esforço necessário para executar essa atividade de extrusão. Tranquilo, pessoal? Tiverem dúvidas, dão uma olhada, perguntem, na próxima aula, perguntem aqui no chat, a gente
tenta esclarecer para vocês. Ótimo. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre que essa informação pode estar vindo através de um gráfico? Então, nós temos aí o gráfico para essa consulta, tá? Como que a gente vai atuar então aqui, pessoal? A constante de extrusão ele vai estar saindo no eixo Y, tá? E a temperatura, que é um dado de entrada, vai entrar pelo eixo X. Maravilha? Então vamos ver o que esse exercício está pedindo. Calcule qual é a força necessária para realizar a extrusão de uma barra redonda de 2 polegadas para 1,5 polegada de aço inox a 1000 graus centígrados. Tá? Novamente, vamos atuar com a mesma equação e vamos atuar também com a constante K. Ok, vamos então aqui virar, vamos começar aqui a trabalhar com esses caras. É o mesmo passo a passo que fizemos no exercício anterior. Calcular áreas, né? Área inicial e área final. Calcular o esforço que a gente vai atuar. E nesse caso aqui, o K vai ser obtido através do parâmetro temperatura numa tabela, ok? Então vamos lá. É uma barra de aço inox. Em inglês, aço inox, stainless steel, tá? Esse termo aqui dado nessa curva eu estou marcando aqui para vocês, tá? Como que a gente vai fazer então para obter o K? Entra em X com a temperatura, no caso foi dado 1000 graus, traça uma linha vertical até bater a linha na curva desejada e espelha esse valor em Y, no eixo Y, onde nós encontramos que o valor de K é 400 megapascal. Tranquilo isso aqui? Então vamos fazer agora o cálculo de área inicial e área final. O diâmetro aqui foi dado em polegadas, tá? Então, a gente fez aqui a transformação, sabendo que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, fizemos aqui a conversão, que 2 polegadas é igual a 50,8 milímetros. E o diâmetro de 1,5 polegada é igual a 38,1 milímetros. Então, vamos aos cálculos. A área inicial é o diâmetro inicial vezes π sobre 4, que é igual a 50,8 milímetros quadrados vezes π sobre 4, que é igual a 2026,83 milímetros quadrados. Enquanto a área final é dada por diâmetro quadrado vezes π sobre 4, que é igual a 38,1 milímetros elevado ao quadrado. Elevo tudo ao quadrado aqui dentro, né? E multiplico por π sobre 4. Temos, então, 1140,09 milímetros quadrados. Esses valores, então, vamos aplicar na equação. Troca o primeiro termo aqui da equação de força, onde a gente quer a área inicial, por 2026,83 milímetros quadrados. Multiplica por K, encontrado aqui no gráfico, que é igual a 400 newtons por milímetro quadrado. Lembra que, né, saiu em megapascal, então a gente pode pôr newton por milímetros quadrados, que é multiplicado por limite natural de 2026,83 milímetros quadrados sobre 1140,09 milímetros quadrados. Aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento que fizemos no anterior. Vamos multiplicar os dois primeiros fatores e o ln vamos resolver separado, tá? Então, milímetros quadrados com milímetros quadrados, corta, corta. Multiplica 400 vezes 2026,83 e fica newton ali. Então, ficou 810.732 newtons multiplicado. Agora, vamos para o cálculo de limite natural. Limite natural de 2026 sobre 0,83 milímetros quadrados sobre 1140,09 milímetros quadrados. Milímetro quadrado corta com milímetro quadrado e faz a divisão. Vamos à nossa calculadora.
Vamos limpar tudo que está aqui no calculadora. Então, fica 2.026,83 dividido por 1.140,09 é igual. Ele dá esse valor, 1,77777, tá? Tá pronto o valor para aplicar ali na nossa equação? Não, falta calcular o limite natural, né? Aqui nesse caso aqui eu já coloquei aqui, ó, limite natural de 1,77781, tá? Mas vamos calcular agora o limite natural. Então, aplica aqui função limite natural, 0,5753, tá? Esse valor vai multiplicar por esses 810.732 que encontramos antes. Então, vezes 810.732 newtons. É igual, então, a 466.467,45 newtons. Dúvidas até aqui, pessoal? Tá? É relativamente tranquilo, tá? Em caso de dúvidas, me procurem aí depois. Ok. Então, aqui seguem as atividades que vocês me entregarão para validar a presença nessa aula aqui, tá? Então, o primeiro exercício é dado no cálculo de área de contato de um cilindro de laminação de raio 200 milímetros, tá? O material continua o mesmo, a mesma espessura de chapa vai ser diminuída, tá? E a mesma largura de chapa, só variou o raio do cilindro. E aí vocês vão comparar o resultado com esse exercício que eu fiz em aula, tá? E vai responder se o esforço necessário para a laminação é maior ou menor no cilindro de menor diâmetro, que é esse que a gente vai calcular para ser entregue, tá? Então façam essa comparação e coloquem a opinião de vocês quanto a isso. E os outros dois exercícios para validação é quanto à extrusão de duas barras diferentes daquelas que a gente calculou anteriormente. A próxima barra vai ser uma barra quadrada, 15 por 15 milímetros, tá? Que vai ser reduzida para 10 por 12 milímetros. O material é cromo e estará a 1.350 graus. Então, vai ter que usar o gráfico aqui para tirar o K. E a última questão é uma barra chata de 1,1 quarto de polegada por 1/8 de polegada. Vai ser extrudado para meia polegada por 3,32 polegadas de alumínio a 350 graus. Então, vocês vão pegar aqui esse gráfico, vão encontrar mais ou menos onde está os 350 graus aqui, vão fazer a projeção na curva do alumínio e vão tirar aqui a constante K aproximada ali para o cálculo, tá? Então, são essas as questões que eu quero tratar nessa aula. Agradeço vocês terem assistido e aguardo a entrega dos exercícios para validar a presença, tá? Ah, Se tiverem dificuldades, perguntas, questões, podem lançar aí no Teams, tá? E eu costumo responder rápido, tá? Um grande abraço, agradeço aí pela participação. Até logo.